Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Fernando William para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária em 16 de abril de 2019. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeira vice-presidente, Rocal, primeiro secretário em exercício, e Naldo Silva, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos, Filho, Renato 5, Wellington Dias, Fernando William, Naldo Silva, Paulo Messina, Jair da Mendes Gomes, Raimon 9, assume a presidência o senhor vereador Inaldo Silva e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Renato 5, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 21 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes, como sempre, eu tento procurar abordar temas da municipalidade e, se possível, vinculá-los ou não, mas tratando de temas também nacionais que interessam a cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu gostaria de começar a tratar de um tema municipal que revela um pouco a face do governo, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós, no ano passado, votamos aqui, e houve uma pressão muito grande do prefeito, para que os vereadores destombassem a área que havia sido concedida pelo município há muitos anos para a instalação de um clube esportivo, com várias atividades esportivas, mas também um clube de futebol. Na oportunidade, o argumento utilizado pelo prefeito é que ele havia feito uma visita a casas ao redor do campo, que estavam em situação de risco, e que ele, então, gostaria de que o campo fosse destombado para que fossem feitas construções naquela área, né, destinada ao campo de futebol. Argumentamos que, enfim, tal medida não deveria ser aprovada por vários argumentos. O primeiro dos quais é que há no entorno daquela região, até pelos índices elevados de violência, uma série de empresas que faliram, enfim, saíram daquela região, e seriam áreas perfeitamente disponíveis à Prefeitura para serem desapropriadas. A Prefeitura não gastaria um tostão, porque, enfim, empresas saíram, deixaram de pagar seus impostos, e no que nós chamamos de ação de pagamento, quer dizer, a Prefeitura cobraria os impostos com a incorporação dos terrenos, e esses terrenos seriam utilizados, terrenos planos, inclusive, na mesma altura da rua, poderiam ser perfeitamente utilizados para a remoção daquelas famílias para local bem próximo de onde moravam. Quem conhece a Avenida Itaoca, quem conhece aquela região do entorno do Morro do Alemão, sabe bem do que eu estou falando. Argumentávamos também que o campo de futebol, por ter 65 anos de história, tradição, dali saíram vários jogadores de futebol, né? Poderia citar, por exemplo, mais recentemente, o jogador Vitinho, que joga no Flamengo, e outros tantos. E mais do que isso, quer dizer, não, é a única área esportiva, a única área disponível, né, para diversão, para, enfim, geração de oportunidades de jovens, né, que querem praticar esporte, especialmente futebol, né, uma esperança para esses jovens,
no entorno, né, de uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro, que é o Morro do Alemão. Argumentávamos ainda que esse campo fica algo em torno de 1,5 metro abaixo do gradil da rua, da Avenida Itaoca, no caso, e que qualquer construção habitacional ali exigiria que fosse feita uma elevação do gradil, né, do térreo do campo até o equivalente da rua, claro, sob pena de em qualquer enchente, o campo que já enche bastante, né, as casas ali instaladas também seriam alagadas. Bom, a decisão na maioria dos vereadores foi pelo destombamento, a maioria dos quais sem sequer ter ido ao local, sem conhecer a história, sem, enfim, conhecer os argumentos que justificariam, né, a decisão que estavam tomando. Logo a seguir, até por nossa orientação, os diretores do clube entraram na justiça, ganharam uma liminar, e a prefeitura ficou sem ter a oportunidade de levar adiante destombamento durante um determinado período. Alguns dias atrás, aproximadamente 10 dias, a Procuradoria-Geral do município conseguiu, na justiça, que a liminar fosse, enfim, cancelada. É claro que restaria ao clube, com o nosso apoio, enfim, não é, entrar com recurso em outras instâncias para ganhar tempo até que alguém com bom senso verificasse que aquilo ali certamente não pode ir adiante, e se for adiante será um crime contra, né, o clube, contra os participantes do clube, contra, né, as muitas pessoas, especialmente os jovens que se beneficiam daquele clube. E certamente, né, com dificuldades de implantação de qualquer projeto habitacional, pelos argumentos que já utilizei aqui. Mostrando, né, que, ao contrário, né, daquela aparência de tranquilidade, bom senso, equilíbrio e tal, que demonstra em todas as suas entrevistas, né, o prefeito determinou que, no dia seguinte da concessão, da derrubada da liminar, digo, né, máquinas da prefeitura fossem lá e destruíssem todo o campo de futebol, destruíssem as áreas construídas, que custaram dinheiro, inclusive, aos que construíram, destruindo a história de 65 anos de um clube de futebol, algo que eu tenho certeza absoluta que não seria feito enquanto nenhum clube desses mais poderosos do Rio de Janeiro, que são, na maioria das vezes, implantados em terrenos da prefeitura, né, numa atitude assim que quem conhece, quem vai lá e vê, né, o que resultou daquilo, né, e, enfim, se o entendimento fosse, bom, nós vamos destruir, vamos iniciar imediatamente a construção das casas populares. Não é isso que ocorrerá, né? Não há sequer licitação prevendo, né, a implantação daquelas casas que o prefeito se comprometeu a oferecer à população que mora na área de risco. Enfim, não há nenhum motivo concreto para se tomar uma atitude como aquela, a não ser uma espécie de vingança, né? Eu vou me vingar daqueles que votaram contra, eu vou me vingar do clube de futebol que reagiu, que foi para as galerias defender a sua permanência, né? Eu vou me vingar daqueles que, de uma forma ou de outra, confrontaram o administrador regional, que é enfim, dessas figuras menores que querem ser maior do que são na prática, né, e demonstrarem ao prefeito a sua fidelidade canina. Enfim, isso tudo é uma demonstração clara de que a prefeitura, né, e na figura do prefeito especialmente, não é exatamente aquilo que muitas vezes se esforça por parecer ser, né, quando tem sua imagem, enfim, apresentada aos meios de comunicação. Uma figura serena, sensata, equilibrada, boazinha, que pode ser um incompetente total, né? Um péssimo administrador, mas é uma figura boazinha. Eu tinha essa impressão do prefeito, né? Que era uma pessoa que não era do mal, não era uma pessoa, né, capaz de fazer maldades com ninguém. Mas depois do que vi acontecer lá no Clube Everest,
mudo a minha opinião. Acho que o prefeito é uma pessoa vingativa, se não é ele a pessoa vingativa, se deixou levar por aqueles que agem dessa maneira. E, no final das contas, acaba sendo tudo a mesma coisa. Bom, com relação à questão do governo federal, o que eu gostaria de tratar, certamente não haverá tempo, eu respeitarei, a não ser que haja alguém aí inscrito a seguir, não haja alguém inscrito a seguir, eu gostaria de tratar rapidamente sobre a questão da ida e vinda, né, do presidente da República em relação à crise do aumento de combustível. Numa demonstração de que a gente não está aqui apenas para fazer uma oposição radical, rasteira, vulgar, superficial, eu ontem disse que aplaudia, num certo sentido, a decisão do presidente da República de avocar a si, né, como principal representante da população, gostemos nós ou não, do país, a decisão tomada pelo presidente da Petrobras, o senhor Roberto Campos, de aumentar em 5,78% o preço dos combustíveis. É óbvio, não é, que uma decisão como essa, baseada, né, no argumento de estar alinhado aos preços internacionais de uma empresa estatal brasileira, cria um impacto significativo na inflação, porque do combustível deriva uma série de outros produtos, cria também uma situação de impacto, né, na inflação, que já tem um viés de alta. A inflação do último mês foi 0,75, superior, na média, né, ao que vem sendo avaliado nos 24 últimos meses. Então, no meu entendimento, foi acertada a decisão do presidente de avocar a si, né, a decisão tomada pelo presidente da empresa, que é indicado por ele, e fazer uma avaliação técnica dos prós e dos contras de uma decisão como essa. Como eu disse, uma coisa que nós precisamos, quando eu digo nós, todos os políticos, de direita, de esquerda, de cima, de baixo, avaliar é a atitude do chamado Deus mercado, né, com base na decisão do presidente, e como se numa sinalização, né, a dizer ao presidente quem manda nesse país, houve uma queda nas ações da Petrobras de 8%, uma queda que significou uma perda de valor da empresa em 32,2 bilhões de reais, uma queda da Bolsa de Valores da ordem de 2,8%, né, e uma crise, né, instalada de proporções alarmantes. É óbvio, né, que a Petrobras, que tem milhares e milhares de acionistas, não teve esse impacto negativo por conta da grande maioria dos acionistas, que sabem que as ações podem crescer, diminuir, mas que a Petrobras tem um potencial enorme de crescimento, inclusive com base nas reservas de petróleo do pré-sal. Todo modesto investidor ou conhecedor de economia sabe que investir na Petrobras a longo prazo é uma grande vantagem. Então não foram os acionistas, os pequenos acionistas, que tomaram essa decisão. Foram aqueles grandes acionistas, parte deles, inclusive, acionistas internacionais, que decidem literalmente sobre a economia de um país, que impõem goela abaixo, né, de um presidente as decisões que lhes são de interesse, que dizem claramente, através do mercado, né, por onde o presidente deve ou não deve ir. Como resultado disso, claro, houve um corre-corre muito grande. O ministro Paulo Guedes, que é uma espécie de porta-voz do mercado, e aliás, uma coisa que chama atenção, desculpa, eu estou indo um pouco além do tempo, mas uma coisa que chama atenção é que essa história do mercado, né, quando a gente ouve o ministro Paulo Guedes falar, e ele é muito inteligente, é muito competente, né, não é à toa que estudou na escola de Chicago, né, escola de Chicago, que tem 11, se eu não me engano, 8 ou 11 prêmios Nobel de economia. Então, não se despreza a inteligência, a capacidade
do senhor Paulo Guedes. Mas os que conhecem de economia sabem por onde caminha a Escola de Chicago, né, qual é a sua orientação para, né, o capitalismo a nível mundial. Mas uma coisa que chama atenção nessa versão do capitalismo é exatamente o fato de que parece que eles não lidam com o ser humano, né? Parece que os seres humanos, as pessoas, o cidadão, né, os que vão pagar o preço e as consequências do aumento, né, por exemplo, dos combustíveis, o aumento de gás de cozinha já ultrapassou a 70% e por aí vai. Parece que o ser humano não entra nesse jogo, né? O ser humano entra, né, como um dado secundário. O que importa é, né, o caminho que a economia vai tomar, e se não for o caminho que interessa os grandes investidores, que normalmente não produzem emprego, não produzem, né, um par de sapatos, não produzem uma camisa, na verdade são jogadores, como se fossem jogadores de um cassino, né, que investem, retiram, aplicam seus recursos, ganham um volume imenso de dinheiro, gerando inclusive, né, um capital fictício, porque o valor somado das bolsas de valores do mundo inteiro hoje supera em trilhões o PIB, a soma do PIB de todos os países do mundo, que vai criando uma bolha que em qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, irá explodir. Então fica aqui minha crítica, né, minha preocupação com relação a essa hegemonia, né, política, econômica e até cultural, né, do capital financeiro, do tal mercado, que impõe, né, decisões a países, né, e que trazem custos, como eu já disse. Aliás, ontem o presidente voltou atrás e tomou decisões como liberar crédito para os caminhoneiros, enfim, 2 bilhões para a construção de estradas, algumas coisas que até são boas e interessantes, mas que, no fundo, quem vai pagar, né, é a população através de impostos. Bom, fica aqui, então, a minha opinião. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Palavra franqueada, a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que me traz essa tribuna neste momento. É uma matéria que eu li na Folha Universal e me chamou muita atenção. Essa matéria, ela fala exclusivamente sobre crimes sexuais aumentam nos coletivos. Pesquisa mostra que apenas em São Paulo o número de ocorrências aumentou 265% em 10 anos. E aqui também fala sobre o nosso estado, né, que é o Rio de Janeiro. A matéria traz dados importantíssimos. E aqui eu quero fazer o registro e uma breve leitura rapidamente. Ela diz: a violência contra a mulher não dá trégua nem dentro do transporte público. O levantamento considerou 4 tipos de crimes de ato obsceno, estupro de vulnerável e violação sexual mediante a fraude. A matéria informa, senhor presidente, que o crime de estupro, ele vem crescendo a cada dia. Aqui, por exemplo, no nosso estado, ele diz, segundo o Instituto de Segurança Pública, que indicam
indica, entre 2014 a 2017, que foram registrados 399 episódios de violência sexual em transportes coletivos e, desses, 180 foram os casos de estupros. Ora, o que a gente observa é que existe um descaso do poder público. Porque se há o aumento, é porque, na verdade, nada tem sido feito para coibir essa prática. Eu tenho aqui, como lembrança, algumas leis, porque são leis de extrema importância para nós mulheres. A primeira foi sancionada em 2016, que foi a Lei 7.250, que diz que nesses espaços públicos, né, como trens, metrôs, tem que existir um espaço exclusivo para as mulheres. E essa lei é uma lei estadual, sancionada em 2016. E também nesta casa. Esta casa que aprovou uma lei importantíssima da vereadora Verônica Costa, e a lei é número 6.274 de 2017, que também estabelece para que, dentro dos BRTs, as mulheres tenham os espaços exclusivos. Precisamos colocar em prática, presidente, porque é inadmissível esse número cada vez mais tomando essa proporção de uma forma rápida. E aí, eu chamo a atenção para os órgãos fiscalizadores, porque se existe a lei, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, se existe a lei, é para ser cumprida. E se os órgãos fiscalizadores não fazem a sua parte, aí fica difícil. Fica difícil nós conseguirmos proteger as mulheres. A gente sabe que em qualquer meio de transporte público existe os horários de pico. E esses horários de pico são os horários que exatamente vêm tendo cada vez mais esse tipo de assédio. E quando não chegam no ato propriamente dito, que é o estupro. Então a gente precisa ficar muito atento. Nós precisamos ficar atentos, porque nós não podemos permitir que a nossa sociedade carioca, que as mulheres ainda estejam sendo, desta forma, amolestadas. Eu achei interessante porque, na verdade, a Folha Universal, ela traz um panorama geral do Brasil, mas eu, obviamente, preferi me ater ao nosso estado. Então, por isso, nós temos aí essa lei municipal que precisa ser sancionada, precisamos que os órgãos, como Guarda Municipal, né, entre outros, possam agir. Os BRTs precisam também colocar pessoas ali fiscalizando. Porque, à medida em que um homem entre, né, dentro de um local como aquele, que é totalmente ocupado por mulheres, as próprias mulheres podem também fazer a denúncia, pode expulsá-lo, porque já que ele não cumpre, ela faz se cumprir, denuncia ao guichê do BRT, enfim, ligue para qualquer tipo de disque, não sei se o 180 faria de uma forma rápida, acredito que não, porque até a pessoa colocar a mão no telefone e ligar, enfim, até chegarem, eu acho que fica um pouco demorado, mas que haja algumas ações nesse agente público, né, que venha realmente coibir esse tipo de prática.
Então, eu quero aqui parabenizar imensamente a Folha Universal por trazer aqui à tona essa matéria, e precisamos cobrar, porque é inadmissível, em pleno século XXI, nós termos ainda mulheres sendo vítimas de estupro, sendo aliciadas dentro de um veículo público. Precisamos que o poder público tome com urgência as medidas cabíveis. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, senhores vereadores presentes, profissionais da casa, eu ontem falei bastante aqui sobre a questão do impeachment do prefeito Crivella. Estamos aguardando hoje a chegada das respostas que o prefeito Crivella vai mandar para essa casa, a respeito da CPI, e a vida prossegue. A vida prossegue, o prefeito ainda é prefeito, a cidade precisa de prefeito, e as coisas continuam acontecendo no dia a dia. Uma das áreas em que ele tem mais dificuldades é a área da saúde. E se já era complicada a situação anteriormente a tudo isso, agora ficou muito mais complicado ainda. Há uma ebulição, há um desespero que começou a se formar a partir de ontem entre os servidores, entre os profissionais de saúde do Rio de Janeiro. Por quê? O governo Crivella, ainda sobre a gestão do primeiro-ministro Messina, resolveram fazer modificações na saúde do Rio de Janeiro. Fizeram a tal reforma da atenção primária. E fizeram uma série de reformas, de alterações, em relação às unidades públicas geridas por OS. Ontem foi publicado no Diário Oficial um decreto do prefeito modificando completamente. Vejam se nesse momento é hora de fazer uma modificação dessas. Mas isto é o governo Crivella. Resolveu fazer uma modificação em todos os contratos de gestão das UPAs e dos centros das coordenações de emergência regional. São 14 UPAs e 5 CER. O que é isso? A prefeitura resolveu, aquele grupo, aquela instituição, eles criaram uma entidade só para tratar das OS. Como eu disse aqui durante o tempo todo, o Messina fez uma entidade dentro da prefeitura, que passou, juntamente com a representante da CODESP, passou a ser o local de controle do trabalho das OS. Desse orçamento de 5 bilhões e 300, 2 bilhões estariam na mão dessa instituição, desse setor da prefeitura, que vai fiscalizar as OS. Esse setor resolveu fazer essas modificações. O que são essas modificações? A partir de agora, novos contratos serão assinados entre a prefeitura e as organizações sociais. Essas 14 UPAs têm 14 contratos de gestão. Os 5 CER têm 5 contratos de gestão. Esses contratos vão ser refeitos. Se com a mesma OS ou com outra, eu não sei. Mas eles vão ser refeitos. E a partir de agora, a prefeitura, o prefeito Crivella foi induzido a tomar essa atitude, que é o seguinte: a administração já era confusa. Veja a confusão que será agora. A administração de uma UPA será da seguinte maneira: tudo aquilo que for compra de material
insumos insumos básicos para o atendimento, licitações, segurança, alimentação, limpeza, tudo isso que tem licitação, que tem dinheiro, quem vai comprar isso é a prefeitura. Quem vai fazer esses contratos é a prefeitura. E a OS? A OS fica apenas com a administração daquela unidade e com o controle do pessoal. Portanto, os contratos com a OS serão reduzidos a menos da metade, provavelmente. E a boa parte do dinheiro para a compra dos insumos ficará por conta da prefeitura, que acha que vai comprar melhor. Provavelmente vai mesmo. As OS, que era o exemplo feito aqui pelo Eduardo Paes, que era administração moderna, vamos colocar a administração privada no Rio de Janeiro, vamos comprar mais barato, vamos comprar sem licitação. 9 anos de absoluta destruição dessa ideia. 9 anos de completa mudança para pior na questão da compra de insumos básicos. Então a prefeitura vai... Agora, me digam o seguinte, a prefeitura que não conseguiu ter organização para fiscalizar as OS, está aí o enxame de irregularidades nas OS. Ela vai ter agora a oportunidade de substituir as OS, porque ela se acha na condição, ela não sabe fiscalizar, mas vai saber comprar. Vamos ver o que vem por aí. Mas o mais grave disso tudo é que esses servidores, esses profissionais de saúde, e hoje, lotado nas OS, entre hospitais, UPAs e SER, existem em torno de 25 mil profissionais de saúde, 25 mil empregos. E esses servidores, esses profissionais de saúde, estão em desespero, porque a notícia que corre é que a OS vai demitir todo mundo e vai ter que recontratar, provavelmente até um número menor, né? Então, isso está causando desde ontem um pânico nas redes sociais enorme, um pânico entre os profissionais que trabalham nessas áreas, porque a prefeitura não soube ainda explicar isso de uma maneira correta. A prefeitura ontem chamou alguns sindicatos, Secretaria de Saúde, conversou, mas o pânico é geral. Inclusive, nós vamos propor, estou já adiantando isso, nós vamos propor, pessoal que vai assistir isso nas redes sociais, nós vamos propor um debate aqui na casa, evidentemente depois da Semana Santa, um debate aqui num horário que seja um horário bom para que esses profissionais possam vir aqui, um debate com a Secretaria de Saúde para que ela tire todas as dúvidas de quem trabalha hoje nas UPAs e nos SER. Ainda não está em jogo quem trabalha nos hospitais terceirizados, nem na atenção primária. Está se discutindo ainda a UPA e SER. Foi o que o decreto falou. Então, nós vamos convidar a Secretaria de Saúde para que venham até aqui e, de uma maneira clara, expliquem essas modificações que estão causando já um terror completo. Você imagina, o governo Crivella não dá certo sozinho, não dá certo como regulador do sistema, ele vai dar certo modificando isso dessa maneira? E as pessoas que trabalham há 9 anos nesses lugares não vão ter direito a absolutamente nada? Vão ser trocadas por outras pessoas agora? O número de empregos será reduzido? Então nós precisamos de ter uma conversa por aí. Vamos ver se dá tempo ainda de fazer isso durante o governo Crivella, porque se muda isso, é confusão maior ainda, mas mais vale uma confusão por uma mudança melhor de prefeito do que manter tudo como está dessa maneira. Então eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores e dos profissionais que estão assistindo ou que vão assistir esse meu pronunciamento, que nós vamos trazer para essa casa esse debate, para que fique claro para quem trabalha na rede pública de saúde hoje, terceirizada, aqueles que trabalham nas OS, o que vai acontecer com a vida deles para o futuro. E os que trabalham com o Rio Saúde, o que vai acontecer? Não sabemos. Precisamos também dessas informações. Portanto, esse é o quadro que temos por aí. Além das confusões que já existem, cria-se mais uma confusão no momento em que o próprio primeiro-ministro diz que a situação da prefeitura é ruim. E eu queria parabenizar o vereador e ex-primeiro-ministro Messina pela entrevista que ele deu hoje na CBN. Ele mostrou que ele é do Circo de Soleil. Ele mostrou que ele é um acrobata. Ele virou 3 cambalhotas sem tirar o pé do chão. Falou, mas não disse absolutamente nada do que era necessário ser dito sobre aonde está o Oli, será substituído agora, por onde está Messina?
Vamos procurar saber onde está o nosso querido primeiro-ministro Messina. Se ele volta a ser um vereador permanente, já que não parece ser mais vereador temporário, e que parece também o prefeito não o quer mais como primeiro-ministro. Vamos aguardar. E espero que estejamos vivos aqui para assistir isso, com os olhos bem abertos, e que essa casa siga os seus passos, que a explicação que o prefeito vai dar hoje, a sua defesa, seja analisada por essa casa e que a gente chegue finalmente à discussão sobre se o prefeito Crivella deve ou não continuar dirigindo essa cidade com todo o empenho que ele teve até hoje, com toda a sua categoria, com toda a sua classe, mostrando ser um dos prefeitos do Rio de Janeiro com pior desempenho até hoje. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a presidência franquia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15h40. Sessão está suspensa. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, presentes aqui no plenário, ou que nos... Senhora presidenta, me desculpe, porque estava o vereador Rocal, de repente entrou a vereadora Tânia. Senhora presidenta, meus cumprimentos. Vereadores e vereadoras aqui do plenário, ou também nos acompanhando dos seus gabinetes. Quero cumprimentar também a todos os que nos acompanham aqui no plenário, trabalhadores da Câmara, imprensa, a todos e todas, muito boa tarde. Eu venho hoje, senhor presidente, tentar conversar um pouquinho, senhora presidente, conversar um pouquinho sobre um tema que tem sido conversado em todos os cantos do Brasil. Eu tenho rodado a cidade do Rio de Janeiro, em todos os bairros que me convidam, ou bairros que consigo entrar para discutir o tema da reforma da Previdência. E tentar, de certa forma, simplificar aquilo que está no projeto de emenda à Constituição, que é o projeto de reforma da Previdência, até porque é um calhamaço de projeto e que, na verdade, a cada momento que a gente vai lendo e vai se entendendo, vai tentando entender, a gente acaba descobrindo novas nuances. Não é simples compreender, para nenhum de nós, certamente, e para as pessoas que não acompanham de perto os processos legislativos, eu acho que é obrigação nossa, eu me sinto nessa obrigação, de tentar decodificar um pouco mais, simplificar o entendimento, para que as pessoas tomem a sua posição. Tenho dito nas ruas do Rio que não faço essas chamadas aulas públicas nas praças, nas ruas, nos lugares onde me chamam, não para levar as pessoas a pensar como eu penso, mas que as pessoas possam entender o que é que está em curso, qual a proposta que está em curso, e a partir desse momento as pessoas possam se posicionar. Então, eu venho trazer aqui para o plenário hoje, até aproveitando esta ferramenta que é o plenário, que extrapola, que extravasa as paredes desse plenário, portanto, que chega pela TV Câmara a diversos lares cariocas e que chega a tantas pessoas, tentar trazer um pouco a explicação da reforma da Previdência, do regime de Previdência atual e quais as mudanças que a atual proposta que está tramitando no Congresso Nacional elas trazem para o povo brasileiro. Primeiro, a gente compreender que há um regime geral de Previdência que está vigindo hoje. Que regime é esse? Nós temos aqui no nosso quadro, no quadro que está aqui do meu lado, nesse flip chart, nós temos aí como a reforma da Previdência é hoje. Como é que as pessoas se aposentam hoje? Hoje, no regime geral, aposenta-se com 60 anos as mulheres aposentam ao completar 60 anos, e os homens aposentam-se ao completar 65 anos, tendo um mínimo de contribuição de 15 anos. Essa é a atual regra. Mas existe um outro modo de se aposentar, que é apenas por tempo de contribuição. Portanto, não requer uma idade mínima.
As pessoas podem se aposentar a qualquer idade, tendo 30 anos de contribuição as mulheres e 35 anos de contribuição os homens. Esse é o regime de previdência que está vigente no país hoje. É esta a realidade que nós temos no país hoje. Nós temos então 15 anos de contribuição mínima, com 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E sem tempo de vida, sem idade, nós temos um tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. O que é que a reforma está prevendo? Qual a previsão da reforma? O que muda na reforma que o governo apresenta no Congresso Nacional? A mudança é simples, mas ao mesmo tempo uma mudança que vai trazer, no meu entendimento, muito prejuízo para a classe trabalhadora. O que nós temos? Nós temos aí, hoje, o que nós tínhamos, uma idade mínima de 60 anos para as mulheres, já altera. As mulheres, então, já aumenta o seu tempo de idade, mulheres não se aposentam mais com 60 anos, passarão a se aposentar se a reforma for aprovada. Se a reforma for aprovada, as mulheres passarão a se aposentar com 62 anos, terão que trabalhar 2 anos a mais. E o tempo de contribuição, ele aumenta também. Como o mínimo era 15 anos, o mínimo agora aumenta, as mulheres terão que trabalhar, contribuir mais 5 anos. Para os homens, o que muda? A idade não muda, homens continuam se aposentando com 65 anos, apenas muda o tempo de contribuição. O tempo de contribuição mínima era de 15 anos, e agora o tempo de contribuição mínima serão 20 anos. É preciso dizer que há uma pesquisa do DIEESE, que diz que 40% dos brasileiros, 40% dos que trabalham, não conseguem chegar a 15 anos de contribuição. Por conta da intermitência, por conta de a gente ter uma alta rotatividade em alguns setores de empregabilidade, etc. Então, há um aumento para 20 anos, de 15 para 20 anos. E tem uma outra questão. A aposentadoria apenas por tempo de contribuição, ela acaba. O governo apresenta uma proposta que acaba esse modo de aposentar-se e, portanto, só se aposenta fazendo a conjugação de tempo de vida e de tempo de contribuição. Depois tem uma outra questão que a reforma traz também, que é uma mudança no cálculo do benefício. Como é que funciona hoje? Funciona assim: quem contribui durante 20 anos vai receber um benefício de 90% na sua aposentadoria. E quem contribui com 30 anos já recebe 100% do benefício. Isso é o que acontece hoje. Qual a mudança? A mudança é fácil a gente compreender, é uma mudança que vem assolar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, de modo particular as mulheres. Vejamos, nós temos agora um aumento de contribuição, portanto, quem contribui 20 anos, que lá recebia 90% do benefício, agora passará a receber apenas 60%. Para receber 80%, tem que contribuir durante 30 anos. Lembra que atualmente, quem contribui 30 anos, recebe 100% do benefício. Agora não, se a reforma passa, ao contribuir durante 30 anos, vai receber apenas 80%. E só receberá integralmente, só receberá 100% do benefício, aqueles que contribuírem durante 40 anos. 40 anos de contribuição. Portanto, toda a vida laboral, alguém que começa a trabalhar, portanto, aos 25 anos, um homem, que fosse aposentar aos 65 anos, ele tem que ter todo o seu tempo de vida, de 25 aos 65, sem deixar de contribuir um mês sequer. Nós sabemos que isso é praticamente impossível. Aí tem mais um detalhe ainda nessa planilha, que é a questão da média que se faz para as contribuições. Hoje, o que nós temos? Nós temos hoje a média dos 80% dos maiores salários. Portanto, quem começa a trabalhar e tem lá um salário pequeno, um salário muito baixo, esse salário muito baixo, ele pode ser descartado, porque você pode pegar apenas os 80% dos salários maiores. Na reforma que o governo apresenta no Congresso Nacional, não. Todos os salários, inclusive o jovem aprendiz, que tem carteira assinada, que tem um salário mínimo, esse salário mínimo vai contar para fazer a média ponderada depois. O próximo cartaz, ele fala da aposentadoria especial, aposentadoria de professor e de professora. Como é que é hoje? Hoje não há idade mínima. Pensão? Desculpe-me então, eu mudei aqui. Vamos falar sobre pensão por morte. Pensão por morte.
Como é que acontece hoje? Eu volto depois na aposentadoria de professor. Pensão por morte. Hoje, se um companheiro, o marido ou a mulher, morre, aquele que fica, ele recebe 100% do benefício do que partiu. Mas na reforma apresentada pelo governo ao Congresso Nacional, nós temos uma mudança. Que mudança é essa? A mudança é que agora não vai receber mais 100%, só vai receber 50% do benefício. Mas aí, se uma mulher ficou viúva e tem 2 filhos, ela recebe os 50% e mais 10% para cada filho, desde que esse filho não tenha ainda 21 anos, porque na hora que ele completa 21 anos, ela perde os 10% do filho. E a pergunta é simples, para você que está nos acompanhando na televisão, acompanhando de casa, a pergunta é muito simples a fazer para esse governo. Também o aluguel vai diminuir pela metade? Porque a mulher tem um orçamento familiar. O aluguel é custo fixo. Morando o marido e a mulher, ou morando só a mulher, o aluguel é custo fixo. O aluguel também vai diminuir pela metade? O preço do supermercado vai diminuir pela metade? O preço com remédio vai diminuir pela metade? Então nós temos aí, no meu entendimento, uma covardia com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Agora eu vou para uma aposentadoria especial, que é a aposentadoria de professor e de professora. Como é que é hoje? Hoje é da seguinte forma: nós temos aí uma idade mínima inexistente. A qualquer época o professor, a professora pode se aposentar, desde que a professora tenha contribuído durante 25 anos e que o professor tenha contribuído durante 30 anos. Portanto, uma professora saiu do normal, ali com 18 anos, começou a trabalhar com 20 anos, ela pode se aposentar aos 45. E nós sabemos o que é o trabalho do magistério. Nós sabemos a exaustão, sabemos o adoecimento do professor e da professora. Então, a Constituição Federal de 88 garantiu uma aposentadoria especial para professores e professoras, porque o Constituinte de 88 compreendia que era uma aposentadoria, uma categoria de profissional que precisaria ter uma diferenciação na sua possibilidade de aposentadorias. Então, 25 anos para mulher e 30 anos para homens. O que é que o atual governo propõe? O atual governo propõe que, independente da professora começar a trabalhar com 18 ou com 20 anos, ela só vai se aposentar quando ela completar 60 anos de idade. Homens e mulheres, 60 anos de idade. E aí, aumenta também o tempo de contribuição. Os homens era 30 anos, permanece 30 anos, mas as mulheres era 25 anos, agora aumenta de 25 para 30 anos. Uma pergunta simples que a gente faz: uma professora começa a trabalhar com 20 anos, ok? Aí ela trabalhou 30 anos, portanto, contribuiu 30 anos, ela ficou com 50 anos, 20 anos mais 30, 50 anos. Mas para ela se aposentar, ela precisa ter 60 anos. Então ela vai trabalhar de 20 aos 60, 40 anos. Se ela começa a trabalhar aos 30, quando chega nos 60 anos, para ela receber a aposentadoria integral, ela teria que trabalhar até os 70 anos de idade. Então, esta reforma da Previdência é covarde também com o professor, covarde também com a professora. E algumas pessoas me perguntam assim: vereador Raimon, o senhor é do contra? O senhor não tem nenhuma proposta? O senhor não tem nada a propor? Tudo que o governo apresenta, o senhor é contra? Não, nem tudo que o governo apresenta eu sou contra. Por exemplo, nós temos uma reforma da Previdência que, no meu entendimento, retira direitos dos trabalhadores, assola com a vida dos mais pobres. Porque hoje nós temos um regime de previdência que é o regime de previdência solidário, e nós temos agora uma passagem do regime de previdência solidário para um regime de previdência de capitalização. Significa o quê? No regime de previdência solidário, nós temos 3 pernas. Uma perna é a contribuição do trabalhador, outra perna a contribuição do patrão, do empresário, e a outra perna a contribuição do governo. Qual a mudança que a proposta do governo traz? Que o governo e os patrões ficam desincumbidos. Só quem vai contribuir é o trabalhador. E aí eles mudam o tipo de previdência, de uma previdência solidária para uma previdência de capitalização. Perguntar ao vereador Fernando William: se nós há 30 anos tivéssemos feito essa reforma e tivéssemos entregado a capitalização da Previdência brasileira nas mãos do Banco Nacional, há 30 anos atrás, o que teria acontecido hoje?
o banco quebrou, o dinheiro do trabalhador tinha ido para o ralo. Perguntar para você que está aqui me escutando, se tivesse entregue a Previdência há 30 anos atrás para a CAPEM, o que iria acontecer hoje com quem estava chegando para a aposentadoria? Não ia se aposentar, porque a CAPEM quebrou. Percebem essa crueldade? Querem enriquecer os bancos, querem entregar para o HSBC, para o Itaú, para o Santander, para o Bradesco, instituições que são instituições que não têm compromisso diferente, só têm compromisso com os lucros que querem ter, com os lucros que desejam ter e não abrem mão desses lucros. E aí eu queria dizer que eu não sou contrário a tudo. Eu sou, por exemplo, favorável àquilo que está na Constituição, que é uma reforma tributária. Sou favorável a que se faça uma reforma fiscal. Sou favorável a que se faça uma reforma política. Mas reforma da Previdência, nesses moldes, não, porque só prejudica o trabalhador, só prejudica a trabalhadora e só enriquece o capital especulativo, só enriquece os bancos. Essa é um pouco a contribuição que eu queria dar aqui hoje no plenário da Câmara Municipal. E para concluir a minha fala, eu queria que fosse passado um pequeno vídeo que o nosso mandato preparou para o tema específico sobre a reforma da Previdência, naquilo que vai tocar o professor e a professora. Um pequeno vídeo de 2 minutinhos. Calma, calma, calma. Isso não é um presente. Isso é a reforma da Previdência. Eles estão vendendo isso como uma coisa boa para você, mas não é. Principalmente para você que é professora. Essa é uma professora. Hoje ela tem 55 anos. Ela contribuiu com a Previdência desde os seus 30 anos. Portanto, ela tem 25 anos de contribuição. Hoje, ela pode se aposentar com 100% da média dos seus maiores salários. E aquele salário baixo lá do início da carreira dela, ele vai ser desconsiderado. Mas se a reforma for aprovada, essa mesma professora ela não vai poder se aposentar agora, porque ela tem 55 anos e ela tem que ter no mínimo 60 para se aposentar. Ah, e lembrando, na categoria de professores não tem diferenciação entre sexos. Então, homem e mulher se aposentam com a mesma idade, no mínimo 60 anos. Levando em consideração que ela tenha que se aposentar com 60 anos, ela vai ter que contribuir mais 5 anos, totalizando 30 anos de contribuição. E mesmo contribuindo mais 5 anos, ela só vai ter 80% da média salarial. Para a aposentadoria integral, ela vai precisar contribuir mais 10 anos. Ou seja, ela só vai ter aposentadoria integral quando ela fizer 70 anos. Eu desejo de coração que quando ela fizer 70 anos, ela tenha boa saúde para pelo menos aproveitar isso. Outro detalhe sobre essa reforma é que a média da aposentadoria vai passar a contar também os salários menores, aqueles salários do começo da carreira. O que a gente tem que fazer agora é cobrar dos deputados lá em Brasília para que eles votem contra essa reforma. Manda e-mail, entra em contato pelas redes sociais, a gente precisa barrar essa reforma. Definitivamente ela não vai ser boa para o trabalhador e para a trabalhadora do nosso país. Nesse vídeo eu dei o exemplo de como a reforma vai atingir a categoria dos professores e professoras. Mas é preciso lembrar que essa reforma vai atingir todo mundo, desde o trabalhador do regime geral até o trabalhador rural. Se você quer saber como é que fica a sua situação depois da reforma, procura na nossa página do Facebook o vídeo chamado Calculadora de EESE. Esse vídeo explica como é que usa a ferramenta que vai te ajudar a entender como é que fica a sua situação depois da reforma. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas saibam e, claro, vamos barrar essa reforma. Senhora Presidenta, senhores vereadores e vereadoras, essa é uma pequena contribuição que, na verdade, acrescenta muito pouco a todos nós que estamos aqui no plenário, que certamente todo mundo está muito ciente do que a reforma da Previdência trará para o povo brasileiro, mas a tentativa é de contribuir para aqueles que em algum momento possam nos assistir pela TV Câmara. Não a reforma da Previdência, porque precisamos defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado. Obrigada, vereador Raimon, e parabéns pela belíssima explanação. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão está suspensa por 2 minutos. Está suspensa a sessão.
Eliane. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e Pela não ordem. havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela Pela ordem, vereador Rocal. Senhora presidente, solicito verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Rocal. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4. 4 senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 2. 2 senhores vereadores. 4, 2. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 2 senhores vereadores. Mesa 1. 11 senhores vereadores não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.